Olá, pessoal. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que o seu dia esteja maravilhoso. Então vamos ao que interessa. Provavelmente você procurou este canal para tentar resolver aquele barulho chato e muitas vezes irritante de água correndo no vaso sanitário, mesmo sem ninguém usar. Ou pior ainda, percebeu que a sua conta de água subiu sem explicação, impactando muito no seu orçamento mensal. Pois é. Muitas vezes, o vilão dessa história é um componente pequeno, barato e esquecido: o mecanismo de entrada de água da caixa acoplada. Mas calma, neste vídeo você vai entender como funciona o mecanismo de entrada de água da caixa acoplada e vai desvendar alguns mistérios sobre o tema: como funciona, os principais problemas, como identificar as falhas e quando é hora de trocar o componente. Agora vamos conhecer o que é o mecanismo de entrada de água da caixa acoplada. O mecanismo de água, ele é conhecido popularmente como boia, mas na verdade ele é uma válvula responsável por encher a caixa acoplada após a descarga e também interromper a entrada de água no nível correto. Aliás, o mecanismo de entrada possui as seguintes funções principais: controlar o enchimento, evitar transbordamento e reduzir o desperdício de água. Então agora eu vou passar para vocês os principais componentes do mecanismo de entrada de água da caixa acoplada. Apesar de ser simples, esse mecanismo possui partes importantes, como a válvula de entrada, a boia ou flutuador, a haste de regulagem, a vedação interna, também conhecida como obturador, e o filtro contra a sujeira. Vamos ver agora como funciona na prática. O funcionamento é automático e totalmente mecânico. Quando você aciona o botão da descarga, o obturador se abre, o nível de água cai, a boia desce e a válvula se abre e já começa a repor a água que foi usada no vaso sanitário. A boia sobe e quando a caixa estiver totalmente cheia, a válvula se fecha. Se o obturador não fechar 100%, começa o desperdício. Ah, já ia esquecendo uma coisa. Ainda bem que lembrei a tempo. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de curti-lo. E, aliás, inscreva-se no canal. Dê também a sua opinião sobre o que está acontecendo aqui, sobre o vídeo, para que o YouTube possa passar esse vídeo para outras pessoas também que estejam interessadas no assunto e estejam com o mesmo problema que você. Agora nós vamos falar sobre os principais problemas do mecanismo da caixa de acoplagem. Primeiro problema, a água começa a correr direto no vaso. Fica correndo aquela aguinha ali o tempo todo pingando. Esse problema é o mais comum e a causa é uma vedação desgastada. Aquele obturador, aquela borrachinha lá que veda, ela pode estar desgastada, não fecha totalmente e a água começa a correr para o vaso. Ou por sujeira na válvula. A consequência é a conta de água mais alta e um grande desperdício de água. O segundo problema, a caixa não enche ou demora muito para encher. Podem ser três causas: filtro está entupido, pressão da água baixa ou a válvula está travada. O terceiro problema, transbordamento pelo ladrão. A causa, boia desregulada ou a boia furada. O quarto problema é o ruído alto durante o enchimento. E a causa é a pressão excessiva da água ou mecanismo antigo ou desgastado. Agora, como identificar se há problemas no mecanismo da caixa acoplada do vaso? Você nem precisa de ser um encanador para perceber que tem algo errado. Temos sinais claros, como
barulho sem uso, água escorrendo no vaso e enchimento irregular, ou necessidade de ficar toda hora mexendo na boia para que a água aumente ou diminua. Agora eu vou passar para vocês como fazer um diagnóstico simples para verificar se tem alguma falha, com alguns cuidados para testar, o passo a passo. Antes de tudo, feche o registro da água que vai para o vaso. Depois, acione o botão da descarga. Observe o nível da água. Limpe o filtro. Ajuste a boia, pode estar muito baixa ou muito alta, e pode estar jogando água pelo ladrão. Tem um caninho ali do perto da boia, que é o ladrão. Quando a água ultrapassa aquele caninho, ela pode começar a jogar água por fora também. Ajuste a boia, para não deixar cair pelo ladrão. Verifique se o obturador está vedando totalmente a saída de água para o vaso, após o esvaziamento da caixa acoplada. Se continuar falhando, substitua as peças que estiverem falhando, como válvula, boia, filtro ou obturador. E se mesmo assim persistir pane ou o custo da troca dessas peças forem superiores ao valor do mecanismo completo, substitua o mecanismo. Para que essas falhas que foram abordadas aqui não aconteçam, é necessário que façamos manutenção preventiva visando a economia. Uma boia defeituosa pode desperdiçar milhares de litros de água por mês. Então, temos aqui algumas recomendações. Faça uma verificação anual dessa boia ou das outras peças. A troca deve ser feita quando você perceber que tem algum desgaste em algum componente. E prefira modelos que sejam silenciosos. Espero ter conseguido mostrar de maneira simples, prática e clara como funciona o mecanismo de entrada de água da caixa acoplada e como desvendar os mistérios sobre como funciona, principais problemas, como identificar falhas e quando é a hora de trocar algum componente. Baseado em tudo que foi falado até aqui, podemos concluir que o mecanismo de entrada de água da caixa acoplada é um daqueles componentes que passam despercebidos até falhar. E quando falha, o prejuízo não aparece imediatamente, mas gota a gota, silenciosamente, todos os dias. Um simples vazamento interno pode desperdiçar centenas de litros de água por mês, impactando diretamente no bolso, o meio ambiente e, em condomínios, o custo coletivo. Por isso, entender como o mecanismo funciona não é apenas uma curiosidade técnica, mas uma ferramenta de economia e prevenção. Saber identificar ruídos, variações de enchimento ou transbordamento permite agir antes que o problema se agrave. Além disso, é importante destacar que os mecanismos modernos não foram projetados para reparos improvisados. E, na maioria dos casos, a substituição completa é mais eficiente, segura e econômica a médio prazo. Se cada residência fizesse uma simples verificação anual, o impacto na redução do desperdício de água seria enorme. Manutenção preventiva não é gasto, é economia inteligente. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o funcionamento da caixa acoplada, deixe seu like, compartilhe com quem mora com você e inscreva-se no canal para mais conteúdos práticos sobre hidráulica, manutenção e economia de recursos. Obrigado e até o próximo vídeo.